Vamos lá, gente. Presta atenção agora, que agora a gente vai refletir na mensagem que Deus quer falar ao coração de vocês. E, como vocês sabem, né, a gente, cada coordenador, e aí também num boletim que vocês receberam, que alguns também não trouxeram, tinha lá as 5 fotinhas da gente e os 5 temas das pregações, né, que a gente iria trazer. Lá trouxe no culto pré-acamp sobre identidade, sobre a gente entender a nossa identidade em Cristo. O quanto isso muda nas nossas vidas quando a gente entende quem a gente é perante o que Cristo nos diz que a gente é e não perante o mundo ou a gente mesmo, muitas das vezes. E o tema que Deus já vinha falando no meu coração é de vida com Deus. Mas que vida com Deus? Da vida diária, do ordinário, do dia a dia, dessa vida com Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que uma vida com Deus, de tipo, eu sou cristão, eu tenho uma vida com Deus. Então é simplesmente eu ir lá no domingo, ou de manhã ou de noite, ou nos 2 horários, enfim, tem gente que vai, né? Tem gente que vai para ficar na cantina conversando, mas, né? Então, aí acha que simplesmente eu sou cristão, então eu vou no domingo para a igreja, muitas das vezes eu fico conversando, ou então eu vou para a igreja só para servir, nem presto atenção no culto. Porque tem muita gente que acha que o servir é só o serviço ali, que não é o momento de adoração e louvor a Deus, entregar esse serviço a Ele, e vou para o PG. Isso quando a pessoa faz as 3 coisas, né, que a nossa igreja propõe de culto, PG, serviço, tudo isso. Porque tem algumas pessoas que simplesmente vou só para o culto domingo de noite e ainda saio, vou sentar lá na cantina e ficar conversando. Mas isso não é realmente ter uma vida com Deus. Isso não é um reflexo de uma vida com Deus. Essas atitudes de você ir para um domingo na igreja, de você ir para o PG, de você servir na igreja, deve ser, na verdade, que muitas das vezes a gente não encara assim, mas deve ser como um reflexo da nossa vida diária, do que a gente vive diariamente, da nossa caminhada com Deus diária. Mas a gente, muitas das vezes, não entende isso. A gente acha que simplesmente ser cristão, ter uma vida com Deus, é pegar a Bíblia, que às vezes nem a Bíblia é o celular, que a gente já viu que muitos aqui só tem celular. Ir lá, vou lá no domingo e pronto, sou cristão. E isso não reflete, né, uma vida diária de devoção a Deus. Mas daí vocês podem me perguntar, o que é alguns já sabem, né? Mas tipo, sei lá, o que é refletir ou o que é reflexo de algo? Se a gente for pensar num exemplo assim bem claro, tipo, pegar um espelho. Parte de alguns tem, né? Eu acho, ou de todos, não sei. Um espelho. O espelho, ele faz o quê? Ele mostra a mesma imagem. Ele espelha aquilo que está sendo mostrado. Então, a imagem que está aqui, ela vai mostrar identicamente naquele espelho. Então, pensando sobre isso, então, quando a gente fala sobre refletir essa vida diária com Deus, seria isso. Seria esse momento que a gente fosse, tipo, no domingo, ou, enfim, todas essas coisas, ser um reflexo do que a gente vive realmente no nosso dia a dia, que muitas das vezes não é. E pensando sobre isso também, eu vejo também, né, de adultos, também na minha vida isso se aplica, porque sempre que a gente traz uma mensagem, é porque essa mensagem primeiro falou aos nossos corações. Mas a gente vê muito de vocês, do tipo assim, que muitas das vezes a gente, claro, sempre tem uma pessoa que a gente admira, ou que a gente gosta muito, ou que a gente acha aquela pessoa, caramba, essa pessoa é muito massa. E a gente quer, muitas das vezes, refletir, ter essas mesmas características dessas pessoas. A gente, às vezes, acaba até imitando, do tipo, o jeito da pessoa. Se a pessoa é criativa, então eu vou tentar fazer alguma coisa criativa também, porque eu quero parecer com essa pessoa. As atitudes que a pessoa faz, todas essas coisas quando a gente admira. Mas muitas das vezes a gente também, principalmente dos nossos pais, a gente acaba refletindo coisas que a gente aprende que às vezes também não é tão boas, ou até de outras pessoas, a gente acaba refletindo essas coisas. E, fora isso, de tipo, às vezes, tipo, sei lá, minha mãe tem um exemplo muito bom e eu queria fazer isso. Então, eu acabo imitando para poder fazer igual, refletir isso. Ou involuntariamente, tipo, tem alguma ação que, tipo, não é tão legal dela, tipo, sei lá, deixa eu ver.
não sei, arrumada em alguma coisa. E você acaba refletindo essa mesma atitude, tendo essa mesma coisa. E até algumas vezes em redes sociais. A gente, admira muito uma blogueira, um cantor, um jogador, qualquer coisa do tipo. E a gente segue essas pessoas nas redes sociais, a gente admira, a gente quer se parecer, a gente busca fazer de tudo para se parecer com essas pessoas. Mas, enfim, trazendo um pouco sobre isso, hoje eu quero falar na Bíblia um exemplo sobre isso, sobre refletir, sobre parecer com alguém, sobre mostrar as mesmas atitudes, não necessariamente as mesmas atitudes, mas mostrar alguém através do que a pessoa vive diariamente. E o personagem que eu quero trazer para vocês, particularmente eu me identifico muito. Não vai ser o que eu vou trazer dele hoje, mas Pedro, porque ele é bem explosivo, né? E quem me conhece sabe que a pessoa aqui tem que se controlar às vezes para falar algumas coisas. Mas o ponto que eu quero trazer de Pedro para vocês hoje é sobre a caminhada dele com Jesus e como essa caminhada dele refletiu Cristo na vida dele. Vocês podem, alguns podem até ter lido, Mateus, tudinho, a história de Pedro e não ter percebido isso. Então a gente vai ler 2 textos para poder fazer esse comparativo. O primeiro está em Mateus 4, 18 ao 20. Compartilhe com um amiguinho que não tem Bíblia, por favor. Para facilitar a vida de vocês. Mateus 4, 18 ao 20. Amém ou misericórdia? Onde é que é Mateus, gente? Primeiro livro do Novo Testamento. Amém, amém. Vou folheando aí daí. Olha, bora, presta atenção. Leitura, vamos lá. Primeiro texto. Vamos lá. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. E o segundo texto que a gente vai ler está em Mateus 26. Mateus 26, do 69 até o 74. 26. 26. O versículo... tá. Capítulo 26, versículo 69 ao 74. Ao 74. Mateus 26. Vamos lá. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois, saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Vamos orar? Santo Pai, eterno Deus, Paizinho, muito obrigado, Pai, por mais esse privilégio, Paizinho, de podermos estar aqui, Pai, debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, Paizinho. Obrigado por mais um dia de vida, Pai, e obrigado pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar individualmente ao coração de cada um aqui, Pai, o que precisamos de mudar, Pai, e o que precisamos fazer, Paizinho, para podermos
ser reflexos teus e parecidos contigo, Pai, onde quer que estejamos. Muito obrigado por tudo. Continua nos abençoando e nos protegendo. Em nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Amém. Vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho, quem não conhece Pedro. Pedro, o nome dele mesmo é Simão. Depois Jesus colocou o nome dele de Pedro. Pedro era filho de João, irmão de André. No texto até fala, né, que ele estava com o irmão dele, André, pescando. Ele nasceu em Betsaida, às margens do mar da Galileia. E por ter nascido nessa região que era cercada de mar, tudo isso, ele se tornou um pescador. E depois que Pedro se casou, ele se mudou para Cafarnaum, onde era uma capital mais populosa, onde tinha mais vendas e compras, onde a economia girava basicamente ali. Então, ali, ele pescava junto com seu irmão e outros pescadores. Eles geralmente pescavam à noite para poder vender esses peixes durante o dia. E era o sustento deles essa pesca, até porque os tributos daquela cidade também eram muito, muito altos. Então, eles tinham que ter uma grande produção de pesca para poder suprir as suas necessidades na venda. E em um determinado dia, Pedro foi lá com seu irmão André e os outros pescadores pescar. E eles passaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram peixe nenhum. Só que Jesus estava pregando por perto dali. E ao passar por ali, ele viu Simão, que ainda era, né, Pedro e André, lançando as redes ao mar, mas não conseguiam pegar nenhum peixe. Então Jesus manda que eles joguem a rede em uma determinada direção e, milagrosamente, a rede se enche de peixes e acontece uma pesca milagrosa. Então, naquele momento, imediatamente, Pedro se volta a Jesus e se prostra diante dele. Então, é a parte do texto que a gente lê. Que eles estavam ali e Jesus passando fala com eles, né? Então, Jesus os chama para algo que mudaria completamente a vida deles, que seria seguir Jesus. Então, daí a gente pode fazer alguns questionamentos a esse texto. De por que Jesus teria convidado eles para seguir eles. E se a gente vai ver na Bíblia, tem outras passagens, o próprio Jesus, em outros momentos, nos diz que o humano, o homem, deve negar a si mesmo e ao mundo para caminhar e aprender com Jesus. E para que ele possa nos ensinar o que devemos mudar nas nossas vidas. Então, basicamente, era isso que ele estava fazendo com Pedro. Ele faz uma demonstração ali do poder e da grandiosidade dele. E ele convida Pedro a seguir ele e aprender mais sobre o próprio Jesus e o que Pedro deveria mudar. Até porque, feito eu falei, Pedro tinha uma personalidade bem forte, bem complicada, né? E na parte do texto, Jesus ainda fala, né? Que siga-me e eu os farei pescadores de homens. Então, ainda vocês podem se perguntar, por que pescadores de homens? A linguagem que Pedro conhecia era aquela. Era de pesca, era de pescar peixes, era de ir ali durante toda a noite para poder pegar aqueles peixes. Então, é um exemplo claro que Jesus mostra para ele do que ele faria. Para Pedro conseguir pescar os peixes, Pedro, desde a sua infância, aprendeu aquele ofício. Pedro sabia o horário exato que tinha que ir pescar. Pedro sabia a rede que tinha que usar. Pedro sabia o tipo de barco. O que é que espantava peixe, o que é que não espantava. E quando Jesus fala que eles seriam pescadores de homens, é exatamente isso. Antes há o convite de Jesus para seguir ele e depois dizendo que os fariam pescadores de homens. Pelo simples fato de, para vocês aprenderem esse ofício de poder pescar homens que seriam vidas para Jesus, vocês precisam antes aprender como fazer isso. E isso é aprendido seguindo Jesus. O próprio Jesus ensinaria a eles como fazer isso. O como eles poderiam multiplicar isso. O como seria, o horário exato da pesca, o momento exato, a rede que usar, as palavras certas, todas essas coisas. Então,
A partir do momento em que caminhamos com Jesus, ele vai mudar as nossas vidas. Ele precisava antes mudar algumas coisas na vida de Pedro para que Pedro pudesse conseguir fazer isso de pescar homens. Então ele vai mudar nosso caráter, nosso jeito, nosso comportamento, nosso pensamento. Ele vai mudar detalhadamente o que precisa ser mudado para que através das nossas vidas a gente consiga a tal ponto de refletir ele sem muitas vezes até falar. Então, é isso que a gente deve fazer. Então, a gente vê em seguida que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E seguir, nessa parte do texto, significava realmente dar prioridade a algo. Era tipo acompanhar Jesus e dar prioridade àquilo. Era abandonar realmente o ofício deles de pescar peixes para poder aprender de Jesus e poder pescar homens e poder fazer novos discípulos. E a partir daquele momento, de Mateus 4, 21, que a gente viu até o 20, que é o chamado que eles o seguiram, até o final da vida de Jesus, Pedro ele aprendia diariamente com Jesus. E o seu caráter, o seu modo de agir, os seus pensamentos estavam sendo moldados à imagem de Jesus, daquele que chamou eles para seguir e caminhar com eles. Mas isso não significava que Pedro estaria isento de pecados. Pedro continuava com aquele jeito dele que Jesus ainda iria lapidar, que era explosivo. E, como todos nós somos, Pedro também era falho, tinha seus pecados. E muitas vezes Pedro falhou durante essa caminhada com Jesus. Principalmente, eu acho que a principal coisa, o principal pecado que Pedro errava muitas das vezes, por esse modo explosivo dele, esse modo explosivo dele era às vezes somente um reflexo de ele confiar nas suas próprias forças. Do tipo, ele achava que ele conseguiria, vamos dizer, pescar homens, fazer todas as coisas de tipo, pelas forças dele e não de Jesus, e não de Deus na vida dele. E Jesus ensinava a ele diariamente que não era com as suas próprias forças que isso acontecia. E o repreendia todas as vezes. A gente vê, depois desse texto, várias vezes que Jesus chama Pedro para poder o repreender quando ele acha que consegue, com as suas próprias forças, fazer isso. E nessa trajetória de caminhar com Jesus e aprender com ele diariamente, Pedro se tornou parecido com Jesus, com aquele que ele aprendia diariamente, com aquele que ele via na prática quem era. Mas Pedro ainda era esse homem, né, corrompido pelo pecado. Assim como nós somos, e que muitas vezes confiamos nas nossas próprias forças para fazer várias coisas. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente já tem vários exemplos das nossas próprias vidas que a gente pode se parecer muito com Pedro. De achar que é a gente que vai conseguir uma vaga em tal lugar, de a gente achar que é pelas nossas forças que a nossa família vai mudar, de a gente achar que é a gente que vai conseguir, sei lá, pregar ou cantar ou fazer qualquer coisa. É a gente achar que, tipo, sei lá, um passo que a gente der ou qualquer coisa que aconteça, eita, é porque eu fiz isso. Tipo assim, porque eu me esforcei a tal ponto de conseguir isso. E a gente acaba anulando o agir de Deus nas nossas vidas. Então, Pedro acaba confiando, né, em si mesmo, nas suas próprias forças. E no momento de prova, que a gente vê lá no capítulo 26, Pedro nega Jesus. Porque, assim como o próprio Jesus havia alertado Pedro de que isso aconteceria, mas Pedro achava que ele conseguia não fazer isso, de negar Jesus. Ele achava que ele era tão forte, tão valente, tão corajoso, a tal ponto de tipo, eu não vou negar Jesus. Se esse ponto chegar, eu vou dizer, não, eu vou morrer com ele, junto com ele. E tipo assim, a gente vê que naquele momento o medo tomou conta de Pedro, porque ele estava confiando em si mesmo e não no que Deus podia fazer através dele. E ele achava que com seus esforços conseguiria. Então a gente vê lá naquela parte do texto a primeira vez que Pedro nega Jesus. Deixa eu botar aqui.
Pedro, ele estava lá, né, sentado no pátio, e uma criada se aproximou dele. Aí a criada disse: você também estava com Jesus, o Galileu. E ele responde: não sei do que você está falando. Então Pedro vai lá com medo, diz que não conhece Jesus, não sabe quem ele é. Então, outra criada viu ele de novo e disse: esse homem andava com Jesus o Nazareno. Aí a gente vê uma semelhança nessas duas primeiras negações de Pedro. As duas foram uma criada que viu, diferentes. As duas, elas falaram a mesma coisa, só mudou o Galileu para o Nazareno. E as duas, Pedro responde da mesma forma: não sei do que você está falando. Então, a gente vê exatamente isso. Mas, quando a gente chega na terceira vez que Pedro nega Jesus, tem algo diferente que acontece. São os homens que estavam ali. Alguns homens chegaram. Então, você já vê que eu acho que até o medo de Pedro aumentou, né? Porque antes foram duas criadas e agora, tipo, chegam uns homens marombadão assim para Pedro. E, tipo, falar para Pedro, né? Eita, peraí. Que ele, certamente, você é um deles. Só que daí tem algo diferente. Ele não só diz, certamente você é um deles. Ele diz, o seu modo de falar o denuncia. Então, a gente vê algo diferente das primeiras duas vezes que as pessoas falaram. As duas vezes só dizia, tu acompanha fulaninho. É tipo, tu segue fulaninho. Mas a terceira vez diz, você é um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. O teu modo de falar, quando a gente te escuta, é a mesma coisa que estiver escutando ele, tá ligado? É a mesma coisa. Porque a partir do momento que Pedro segue Jesus e caminha com ele, ele aprende com Jesus diariamente como Jesus era e ele acaba se tornando parecido com Jesus. Ele acaba refletindo a imagem de Jesus, a imagem daquele que o chamou. Mesmo em um processo constante de luta contra suas vontades e pecados. Porque a gente vê aqui que Pedro, ele não estava isento. Ele não era a cópia de Jesus, do tipo assim, sem pecado, imaculado. Não, Pedro tinha pecado. Mas, mesmo com o pecado de Pedro, a tal ponto de confiar em si mesmo e negar a Jesus, as pessoas o reconhecem como sendo semelhança de Cristo, como dizendo que a falha dele denunciava ele. Então, como a gente pode entender isso para as nossas vidas? Do tipo, beleza, entendi, aí refleti. Então, vocês lembram lá no início, quando eu falei das pessoas, né? Que a gente admirava, que a gente gostava, que a gente queria parecer com elas. Normalmente, quando a gente, tipo, sei lá, sem ser gente que a gente conhece próxima assim, mãe e tal, mas a gente geralmente, vou trazer exemplos mais radicais. Exemplo, alguns meninos gostam muito de Neymar, né? Então, assim, geralmente quando a gente gosta muito de uma pessoa, tipo, caramba, aquele cara joga muito. Aí a gente vai logo lá no Instagram e segue, né? Ou então, para algumas outras pessoas, tipo, sei lá, algum cantor que eu gosto muito e caramba, essa cantora ou esse cantor canta e é assim, assim, assado. Ou às vezes, tipo, sei lá, um influencer digital que posta lá todos os dias, 100 stories. E a gente, caramba, a vida dessa pessoa é top. A pessoa viaja para vários locais, a pessoa faz isso, a pessoa se veste assim, a pessoa compra em tal local, a gente tem, às vezes, até exemplos bons. Vamos botar até alguns exemplos bons aqui. Tipo, sei lá, uns influencers cristãos aí que a gente segue. E vai lá e procura seguir mais e tudo é isso, né? Então, a gente vai e segue essas pessoas. Só que muitas das vezes a gente se foca tanto nisso de tipo, caramba, essa pessoa é massa, essa pessoa é massa, essa pessoa é massa, essa pessoa é massa. E a gente ignora o convite de Jesus para as nossas vidas de o seguir. Várias e várias vezes, Jesus nos convida a seguir ele e a gente simplesmente ignora. Mas a gente está lá no Instagram seguindo 1000 pessoas, às vezes nem cabe, é tipo, ainda fica naquela, caramba, falta 2 pessoas para eu bater 2.000 pessoas. E não sei o que, vou fazer mutirão. E, geralmente, quando a gente segue essas pessoas, tipo os meninos. Seguiu lá Neymar e tal, acha que Neymar joga muito, admira Neymar.
e acompanha Neymar todos os dias nos stories. Vê lá tudo que Neymar posta, ou qualquer um dos outros exemplos que eu dei. Pode até ser os bons, os influencers cristãos aí. A gente maratona os stories. A gente vê lá direto. A gente não perde uma publicação. A gente vê tudo que as pessoas postam. A gente segue e a gente ainda fica com aquilo de tipo, caramba, eu tenho que fazer isso igual, eu tenho que parecer com fulaninho. Principalmente para os meninos, esse ponto de Neymar, porque tem muitos que tem isso, do tipo, caramba, se alguém chegasse e dissesse, bicho, tu joga igual a Neymar. Seria o dia da pessoa. Seria o momento, assim, de tipo, meu irmão, ganhei minha vida aqui, você, o próximo Neymar. Tipo, sei lá, alguém chegar e dizer, caramba, a blogueirinha, tá parecendo fulaninha, que posta vários stories, já pode ganhar patrocínios. Pronto, Vitória. Vamos usar o exemplo de Vitória. Que a gente pode falar mal. Mas assim, a gente, tipo, preciso postar, preciso fazer, preciso não sei o quê. É tipo, porque eu preciso me parecer com fulaninho, porque eu preciso ser igual ao fulaninho, porque eu preciso consumir mais de fulaninho para poder criar conteúdo e postar aqui. Porque eu preciso ser admirado pelas outras pessoas, porque eu estou refletindo fulaninho. Porque eu pareço com fulaninho. E a gente faz muito. Não adianta dizer que não faz, porque a gente, se for pegar a média de todo mundo aqui, o tempo que a gente passa mais tempo é Instagram olhando stories dos outros. E é tipo, a gente às vezes não tem nem necessidade de uma coisa, mas eu preciso dessa bolsa, porque se eu sair igual essa bolsa, igual a fulaninho, meu Deus do céu, todo mundo vai me elogiar. Porque eu preciso dessa chuteira, dessa camisa que tem o nome Neymar nas costas, porque fulaninho, meu amigo, vai dizer, caramba, que camisa massa. Só que com isso, a gente passa horas e horas seguindo as pessoas, consumindo diariamente tudo que as pessoas postam, querendo se parecer, às vezes até exemplos bons, mas querendo se parecer com exemplos terrenos, que são pecadores, como a gente viu até de Pedro, que andava com o próprio Jesus e negou ele. São pessoas que têm pecado como a gente. São pessoas que vão cair. São pessoas que podem até ser exemplos maravilhosos para as nossas vidas, mas não são o exemplo perfeito, porque ninguém aqui é perfeito. E com isso, a gente só deixa de lado a caminhada diária de poder aprender o que Deus quer para as nossas vidas. O que Ele quer nos moldar à imagem dEle. E quando a gente toma essa atitude de não seguir e buscar Deus diariamente, só tem uma coisa que acontece, gente. A gente reflete uma imagem que não é tão legal na Bíblia. É a imagem de Adão. O primeiro Adão. Aquele que pecou. E é o que a gente deveria lutar constantemente. A gente deveria seguir o segundo e buscar dele para não se parecer com o primeiro. Mas a gente muitas vezes simplesmente ignora o que Cristo fez e só começa a consumir as coisas desse mundo. As coisas que nos fazem pecar, as coisas que nos fazem continuar nesse ciclo de pecado e de uma busca por uma perfeição ou de uma vida parecida com as coisas desse mundo. Então, esse exemplo que a gente tem de Adão corrompido pelo pecado, a gente muitas vezes segue ele em vez de refletir a imagem daquele que nos chamou para segui-lo. E caminhar diariamente com ele. E que morreu numa cruz para nos dar vida novamente. A gente ignora o Cristo que morreu para que a gente pudesse um dia viver com ele eternamente por coisas e por pessoas e por estereótipos. Isso aí que vocês falam, estereótipos desse mundo que a gente muitas vezes diz como perfeito e não são. Então, a gente esquece da morte que Cristo fez para nos dar vida e na intenção de nos fazer verdadeiros cristãos que refletem Cristo onde quer que a gente esteja e a qualquer circunstância das nossas vidas. Então, basicamente, o exemplo de Pedro é muito claro sobre isso. Do tipo, a partir do momento em que a gente toma essa postura de não, eu quero realmente seguir Jesus a tal ponto de a minha prioridade de vida diária é buscar dele, é refletir nele, é aprender com ele.
para que a minha vida cristã externa, PG, igreja, tudo isso, seja somente um reflexo do que eu tenho vivido diariamente, do que eu tenho aprendido com Jesus. Para que quando as pessoas olhem para vocês, saibam quem vocês são, somente por vocês estarem ali. Porque Pedro, naquele momento, Pedro não falou nada. Pedro, na verdade, fez o contrário. Pedro negou Jesus. Pedro já tinha negado 2 vezes e o que ele escutou foi: o teu modo de falar te denuncia. Tipo, mesmo tu dizendo que tu não o conhece, tu é parecido com ele. Mesmo tu dizendo que tu nunca viu ele, que tu não anda com ele, que tu não sabe nem quem ele é. Tua ação, teu modo de falar, tu só tá sentado aí. Diz que tu é igual a ele. Então, a última frase que eu quero falar para vocês, o que eu consegui resumir essa questão, já que a gente é tão conectado às redes sociais, né? Que a gente possa ver isso daqui. O perfil de Jesus, que é a palavra de Deus, que é essa palavra daqui, a Bíblia, ela está disponível a ser seguida. E todos os dias tem atualizações e aprendizados para a nossa vida, com a intenção de nos tornarmos sua imagem e semelhança, a fim do mundo olhar para nós e dizer: certamente tu és um deles, pois o teu modo de falar e agir te denuncia. Tu és um cristão. Então, que a gente possa entender isso, para que o mundo, quando olhar para Breno, para Tiago, para Vitória, para, enfim, qualquer um de vocês, quando vocês estiverem na escola, na faculdade, no trabalho, dizer... Sabe aquele negócio de tipo de amigos da faculdade que dizem, amigos de qualquer lugar, né? Que diz: eita, eu não vou falar perto de fulaninho, porque eu sei que fulaninho é assim. É porque o seu modo de agir, de falar, de se comportar, te denuncia quem tu é. Fala que você é um cristão, que você não compactua com essas coisas, que você reflete a imagem de Cristo e não desse mundo. Mas para isso, a gente precisa se alimentar diariamente da palavra de Deus e não do que o mundo nos oferece. Porque, gente, Cristo morreu para que a gente vivesse com Ele na eternidade. Um dia isso daqui vai passar e vai ficar. Mas a gente tem que estar com Ele na eternidade. E a hora de se conectar não é quando estiver lá, não. É quando estiver aqui. Porque quando chegar o último dia, não tem mais para onde ir. Então, o momento de abrir o Instagram de Jesus e seguir Ele é agora. É de buscar diariamente. Mesmo com sono, cansado, é abrir a Bíblia, fazer as nossas devocionais. E todos os dias pedir perdão a Deus por a gente tentar, igual a Pedro, colocar e depositar as nossas forças na gente mesmo. Amém? Vamos orar. Paizinho querido e amado, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Paizinho. Pai, obrigado por nos ensinar diariamente, Pai, com o que o Senhor nos deixou de mais precioso, Paizinho. Que é a Tua palavra e o Teu Santo Espírito, Paizinho, para nos fazer entender o que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Pai, que o Senhor possa nos mostrar diariamente o que precisamos mudar, o que o Senhor quer moldar nas nossas vidas, Paizinho. E que o Senhor nos faça parecidos contigo, Paizinho. Pai, que o Senhor vá tirando tudo aquilo que não te agrada das nossas vidas, Paizinho. Que se for o nosso modo de agir, Pai, se for o nosso modo de falar, Paizinho, se for pessoas à nossa volta, Paizinho, se for redes sociais, Paizinho, o que tiver nos fazendo pecar, Paizinho, e o que tiver nos fazendo não sermos parecidos contigo e refletindo a Tua imagem onde quer que estejamos, Pai. Que o Senhor possa nos mostrar e nos incomodar, Paizinho, a tal ponto de a gente se sentir envergonhado, Pai. Que a gente possa te buscar diariamente, Pai. Que a gente possa entender que o momento de te seguir, Paizinho, que o momento de buscar de ti, caminhar contigo, aprender, para que quando cheguem para nós, para perguntar, Paizinho, se te conhecemos, que a gente possa ter uma postura diferente. De dizer que te conhecemos, Paizinho. Mas que antes de abrirmos a nossa boca, Pai, que o mundo possa olhar para nós e dizer: certamente Tu é um deles, Pai. Tu é um deles. Certamente Tu é um cristão, um pequeno Cristo. Tu reflete a imagem de Cristo. Que a gente possa entender isso nas nossas vidas, Pai. E que a gente possa tomar essa atitude diariamente de Te buscar. E de ajudar outros a
a fazer a mesma coisa. Então, aplica a tua palavra aos nossos corações, Paizinho, para que não possamos continuar pecando contra ti. E nos ajuda que esse momento aqui, Pai, desses 3 dias, seja só um início para que a gente possa mudar de verdade, Pai. E não seja mais uma palavra que a gente vai escutar e colocar no bolso e seguir a vida, Paizinho. Mas que a gente possa colocar nos nossos corações e ter uma mudança diária, Pai, e verdadeira contigo. Porque o Senhor morreu para que tenhamos vida eterna contigo, Paizinho. Que possamos entender isso a tal ponto, Pai, de todos os dias, Pai, de buscar, te buscar, te buscar e nunca nos saciarmos, Paizinho. E podemos ansiar pelo dia que estejamos contigo. Então, muito obrigado por tudo. Continua conosco, nos abençoa durante todo o decorrer daqui, Pai. Na volta, Pai, na nossa vida, Pai. Até encontrarmos contigo. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém.